Na figura, as cargas das partículas são Q1 igual a menos Q2 igual a 100 nanocoulomb e Q3 igual a menos Q4 igual a 200 nanocoulomb. O lado do quadrado é A igual a 5 centímetros, determine item A componente X e B a componente Y da força eletrostática que está submetida à partícula 3. Vamos colocar aqui os sinais das cargas que ele deu no enunciado. Q1 é uma partícula positiva, Q2 é negativa, Q3 é positiva e Q4 é negativa. É só identificar pelo enunciado o sinal de cada uma dessas cargas. Aqui nós temos a força na partícula 3 devido à partícula 1, que é a F3,1 ou F1,3, né? Que essas forças são iguais. Então, F3,1 é a força na partícula 3 devido à partícula 1, ambas têm cargas positivas, cargas iguais, então elas se repelem. Então, a força é apontando para baixo. Note que você tem que fazer esse desenho partindo da partícula que você está tratando, porque é a partícula 3 que está sujeita a essa repulsão ou essa atração, como no caso aqui da partícula 4. A partícula 3 e 4 possuem cargas diferentes, né, sinais opostos. Então, a partícula 3 ela é atraída pela partícula 4, por isso a orientação da força é apontando para a direita, F3, 4, que é a força que a partícula 4 exerce na partícula 3. Ao longo da diagonal, a gente também tem nessa linha de ação da partícula 2 e 3, nós temos a força, uma força de atração, porque 3 e 2 possuem cargas e sinais contrários. Então, a força na partícula 3 devido à partícula 2 é uma força de atração. Então, a partícula 2 está puxando a partícula 3 para perto dela. Esses são os vetores que a gente tem que trabalhar. Esse é o vetor F3, 2. Note que o tratamento aqui é vetorial. Então, você tem que se atentar para escrever as componentes dos vetores. Então, em termos vetoriais, quem vai ser F31, que é igual a F13, né? Mas vamos manter essa notação. F31 é a força que a partícula 1 exerce na partícula 3. Então, F31 vai ser o módulo, né, de F31 dada pela lei de Coulomb na direção menos J chapéu, porque está apontando para baixo, né? Sinal negativo do eixo, sentido negativo do eixo Y. Quem vai ser a partícula F32? Note que F32 precisa ser decompostas em termos do eixo x e y que a gente tem na figura. Então, vai ser F32 cosseno de 45 na direção I chapéu, mais F32 seno de 45 na direção J chapéu. 45 porque a gente traçou aqui essa diagonal e está dividindo um ângulo de 90 graus em dois ângulos de 45 graus. Então, tanto faz quem você vai chamar de θ aqui, porque se é no sentido da força para o eixo x ou no sentido da força para o eixo y, porque os ângulos são iguais a 45 graus e o seno e cosseno de 45 são iguais. E F34, então, vai ser o módulo de F34 na direção I chapéu, porque está apontando para a direita, sentido positivo do eixo x. Uma vez que você escreveu vetorialmente as expressões, agora é só escrever a força total, vetorialmente também. Vamos só nos atentar para um detalhe aqui, ó, que é com relação a essas distâncias, porque o lado do quadrado vale A. Então, a gente sabe que algumas distâncias aqui são A. Mas essa distância aqui é a distância da diagonal, que vale A raiz de 2, né? Só lembrando que quando a gente tem aqui o nosso triângulo, esse lado aqui é o que a gente quer encontrar, que eu vou chamar de x, esse é A e esse é A. Se você usar o teorema de Pitágoras aqui, x ao quadrado igual a ao quadrado mais A ao quadrado, e aí você encontra a diagonal, né, o x. X ao quadrado vai ser 2A ao quadrado, tira a raiz quadrada, então x vai ser A raiz de 2. Ou raiz de 2 vezes A. Agora que a gente conhece os vetores, né, e sabe e conhece a diagonal, a gente vai escrever a força total sobre a partícula 3. A força total sobre a partícula 3 é a soma das forças vetorialmente. Então, vamos somar os vetores. É uma soma vetorial. É a soma do vetor F31 mais o vetor F32
mais o vetor F34. Só lembrando da notação que a gente está utilizando, né? F31 é a força que a partícula 1 exerce na partícula 3. F32 é a força que a partícula 2 exerce na partícula 3. E F34 é a força que a partícula 4 exerce na partícula 3. Por isso a gente está mantendo esse padrão na escrita dos índices. Então, substituindo aqui as expressões que nós encontramos e separando coordenada I chapéu, coordenada J chapéu, nós vamos ter Então veja que separando aqui na coordenada I chapéu e na coordenada J chapéu, a gente identifica exatamente a coordenada F3x, que é a coordenada x da força total em 3, e a outra, que é a coordenada F3y, que é a coordenada y da força total na partícula 3. E é exatamente o que ele pede no item A e no item B, né? Então, resolver F3x é encontrar o item A e resolver F3y é encontrar o item B. Então, basta substituir a lei de Coulomb nessas expressões que você resolve o problema. Então, aqui vamos escrever F3x, que é o item A do problema. F3x a gente já encontrou que é F32 vezes o cosseno de 45 graus, mais F3,4. Bom, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, e F32 e F3,4 devem ser escritos em termos da lei de Coulomb, que nós conhecemos, é 1 sobre 4πε0, o módulo das cargas, dividido pela distância ao quadrado. Então, substituindo aqui a lei de Coulomb para expressão de F32 e F34, nós vamos ter, lembrando que F32 vai ser 1 sobre 4πε0, módulo de Q3, módulo de Q2, dividido pela distância, que no caso é a raiz de 2 ao quadrado. E F34 vai ser 1 sobre 4πε0, módulo de Q3, módulo de Q4, dividido pela distância que é o A ao quadrado, porque a distância entre a partícula 3 e a partícula 4 é só o lado do quadrado, que é A. Então, substituindo, então aqui a gente vai colocar em evidência os termos que se repetem. Então, 1 sobre 4πε0 se repete, o módulo de Q3 se repete. E o A ao quadrado também se repete. Então, colocando em evidência, a gente tem que F3x vai ser, basta agora substituir os valores, que são dados no enunciado. Então, substituindo tudo, colocando na calculadora, nós temos Então, veja aqui onde tem 1 sobre 4πε0. Eu escrevi 8,99 vezes 10 a 9 e na posição o A de 5 centímetros eu escrevi 0,05. Substituindo, F3x dá 0,169 newtons. Então, finalizamos o item A e encontramos a coordenada x da força total que é exercida sobre a partícula 3. Agora vamos achar a coordenada y. Para a coordenada y, semelhantemente, a gente escreve F3y, F32 seno de 45, menos o F31. Vai escrever F32 e F31 em termos da lei de Coulomb, que é o produto do módulo das cargas dividido pela distância ao quadrado, vezes 1 sobre 4πε0, e substitui onde tem seno 45, coloca raiz de 2 sobre 2. Logo, colocando em evidência os termos iguais e substituindo os valores conhecidos, nós encontramos que F3y é menos 0,046 newton. Essa componente aqui é negativa. F3y é menos 0,046 newton. E assim a gente encontra a coordenada x e a coordenada y da força 3
total, de F3 total. A força total que é exercida sobre a partícula 3.